Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Após 2 meses de expectativas, o PDT acabou na noite dessa quinta-feira com o mistério e anunciou o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, como candidato à Prefeitura de Fortaleza. O anúncio do nome de Sarto foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio. A chapa encabeçada pelo PDT terá como candidato a vice-prefeito o sociólogo Elcio Batista, ex-secretário da Casa Civil do governo Camilo Santana. O prefeito Roberto Cláudio, ao lado dos 5 pré-candidatos do PDT, destacou a qualidade e empenho de cada um para construir o processo de discussão e debate que teve uma das mais importantes etapas encerradas com a definição da chapa que irá concorrer à sucessão municipal. O PDT oficializa nesse sábado, em convenção municipal, a candidatura de José Sarto, a coligação com o PSB, que indica Elcio Batista para vice, e as candidaturas à Câmara Municipal. O prefeito Roberto Cláudio, ao anunciar os nomes de José Sarto e Elcio Batista, os classificou como uma dupla preparada e com capacidade para inovar na administração da cidade de Fortaleza. E para apresentá-los, depois desse entendimento amplo, como candidato a prefeito, agora ainda pré, né, repito, para não cometer nenhum erro aí, a Justiça Eleitoral está aí acompanhando, monitorando tudo, a gente só pode anunciar isso no sábado. Apresento a vocês um talentosíssimo quadro do Estado do Ceará, da política cearense, da política de Fortaleza, que é o Sarto, aqui ao nosso lado. O Sarto, para quem não conhece, muita gente já conhece bem, é médico, cresceu na periferia de Fortaleza, se viu como médico na nossa periferia, conhece a cidade como a palma da mão dele, porque se viu como médico e foi vereador, presidiu a Câmara. Hoje, graças ao talento, à habilidade, à experiência e à sua liderança pessoal, é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, lidera os destinos e decisões do Ceará inteiro, mas continua fazendo política, exercendo medicina, servindo aos seus irmãos fortalezenses. E não tenham medo de errar. Nós apresentamos, sem concorrer aí nas vaidades, mas apresentamos à cidade de Fortaleza uma dupla com preparo, com conhecimento da cidade, com conhecimento da gestão pública, com capacidade de inovar e com muito espírito de modernidade. O Sarto, não tenho dúvidas, eu conheço bem, conheço essa cidade, conheço profundamente bem o Sarto. Se apresentarão outros respeitáveis candidatos, com quem iremos debater com muito respeito o destino da cidade de Fortaleza. Mas me permitam, nenhum deles conhece tão bem a nossa cidade, a vida do nosso povo, a administração pública, tem tanta experiência e capacidade de fazer transformar essa cidade quanto o Sarto. São 7h22. O sociólogo Elcio Batista, indicado vice na chapa de José Sarto, destacou o foco dado pela administração do prefeito Roberto Cláudio nas pessoas e que o compromisso dele como vice-prefeito será reforçar ainda mais as ações para melhorar a vida da população. Uma cidade, aparentemente, ela parece ser feita de obras, ela parece ser feita de prédios, ela parece ser feita de coisas físicas. Mas, na verdade, uma cidade é feita de pessoas. As pessoas precisam estar em primeiro lugar. E essa gestão do prefeito Roberto Cláudio, um médico super comprometido com a cidade, sempre teve um foco nas pessoas. O nosso compromisso, a partir de agora, meu, como vice-prefeito, pré-candidato pelo PSB, assim como o nosso candidato a prefeito, presidente da Assembleia, José Sarto, a gente tem um compromisso em reforçar ainda mais para que a gente melhore a vida das pessoas. A gente sabe que uma cidade tem muitos desafios, mas eles precisam ser priorizados. A gente está num momento em que essa pandemia, a crise econômica, o impacto maior não é, digamos assim, nos números do PIB, não é nos números da inflação. O impacto é na vida das pessoas, é no bem-estar das pessoas. E o compromisso meu e do Sarto é justamente em dar continuidade a um projeto que é focado em pessoas e que pode transformar ainda mais a vida das pessoas e da nossa cidade. A gente tem tudo para fazer uma bela campanha,
tem tudo para apresentar as melhores ideias, a gente tem tudo para apresentar as pessoas da cidade de Fortaleza. Por que a gente deve, nesse momento, dar continuidade a esse projeto? Eu acho que os próximos 2 meses serão intensos, serão justamente de olhar para a vida das pessoas, saber em que a gente precisa melhorar ainda a vida das pessoas e assumir um compromisso com elas. É por isso que a gente... São 7h24, indicado o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, disse que assume uma missão de liderar um processo com um time preparado para tornar Fortaleza uma cidade cada vez melhor. Eu estou dando um passo num sonho muito antigo, o sonho de liderar Fortaleza, o sonho de juntar Fortaleza e, modestamente, avançar nas conquistas que já tivemos e tornar a vida do fortalezense cada vez melhor. Tenho esse sonho, tive esse sonho, acalento esse sonho, sonhado por muitos desses companheiros que aqui estão. E eu tenho certeza que, juntamente com o que já disse o prefeito Roberto Cláudio, com essa equipe, com esse time que nós temos no Ceará e muito especialmente em Fortaleza, nós, você, eu, o jovem, a mulher, o trabalhador, principalmente aqueles que são menos favorecidos, haveremos de construir uma Fortaleza cada vez melhor para todos nós. E eu quero e vou liderar esse processo, com esse time todo que está aqui. Tenho certeza que é um desafio gigante entregar uma Fortaleza melhor da que o prefeito Roberto Cláudio hoje nos entrega. Mas eu sou sonhador, teimoso, acalento comigo esse sonho e tenho a ousadia de dizer que, ainda que modestamente, vou liderar esse processo. Vou levar Fortaleza para onde ela merece estar, avançando naquilo que temos que avançar e tornando você, Fortaleza, cada vez melhor para todos nós. Grande abraço. 7h46, 7h26. Já quero acelerar o tempo, Beto Almeida, mas eu o convido para falar sobre essas decisões tomadas no âmbito do PDT, os últimos momentos que antecederam ao anúncio oficial pelo prefeito Roberto Cláudio da chapa a ser encabeçada pelo deputado estadual José Sarto, tendo como vice o sociólogo Elcio Batista, mostrando agora, Beto Almeida, que a corrida pela Prefeitura de Fortaleza ganha uma nova configuração. Surgem aí as informações, as análises, as leituras sobre os critérios adotados para se definir José Sarto como o candidato. Entre os 5 pré-candidatos que o PDT apresentou, além de José Sarto, estavam Samuel Dias, Edilvan Alencar, Ferrúcio Feitosa e Salmito Filho. Agora é hora de unir o bloco que já vinha unido e colocá-lo na rua em busca dos votos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Saiu, como a gente costuma dizer no jargão, Luciano, a famosa fumaça branca, depois de tantas indefinições, de vários nomes e debates colocados. E aí, se você me perguntasse assim, em poucas palavras, o que significa esta batida de martelo, vamos dizer assim, em torno do nome do deputado estadual José Sarto, que era um dos 5 pré-candidatos, a gente pode dizer o seguinte, que esse resultado, Luciano, foi uma junção da experiência com a juventude, com a inovação também. A experiência do presidente José Sarto, que é inegável, um homem que está há muito tempo na política, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador, chegou inclusive à presidência na época que o Antônio Cambraia era presidente, está aqui na Assembleia Legislativa há muito tempo, comanda a casa, comandar um poder como o Legislativo Estadual, já dá em si um respaldo, um instrumental forte na política. O Sarto, como inclusive, para além da política, é médico, tem de fato um trabalho aqui dentro da capital, conhece de fato esta cidade, tem o apoio total do presidente da Câmara, que é homem da sua confiança, o vereador Antônio Henrique. Aí junta essas características todas do Sarto na composição dessa chapa ao nome do Elcio Batista, que é, sim, a inovação, é o nome novo, é um secretário que e tem o DNA, é a cara do governador Camilo Santana. Então a chapa atendeu aí
a formação na indicação dos Ferreira Gomes, dos irmãos Ciro e Cid, que de fato mostraram a força e a liderança que tem desse grupo, mas não deixaram de mostrar e de atender também que o governador Camilo Santana teve poder de decisão, teve força inclusive, principalmente para indicar o Elcio Batista, que é um nome fortemente identificado com ele, mais até do que qualquer outro nome que ele pudesse vir trabalhar na indicação do PT, por exemplo, Luciano. Fato que ele não conseguiu, está muito claro. O presidente da Assembleia Legislativa, Beto Almeida, quando você faz referência à liderança dos irmãos Cid e Ciro Gomes, é, entre os pré-candidatos, o mais antigo na relação dentro do grupo dos irmãos Cid e Ciro Gomes. José Sarto integrou o grupo desde o início dos anos 90 e esperou o momento, a vez no 7º mandato consecutivo de deputado estadual, conseguiu um sonho que havia acalentado no 2º ou 3º mandato, que era presidir a Assembleia Legislativa. E em 2019, ele acabou sendo eleito com o aval do senador Ciro Gomes, do ex-governador Ciro Gomes e com o apoio da quase unanimidade dos deputados estaduais. Sarto teve essa projeção meteórica para se colocar como pré-candidato e agora candidato oficialmente a partir de amanhã à Prefeitura de Fortaleza. A gente tem um intervalo rapidinho, Beto Almeida, e a gente volta a falar em 1 minuto ainda sobre a repercussão da definição da chapa do PDT com PSB, as implicações dessa definição no quadro de disputa com os demais adversários, com os concorrentes, e o impacto também dessa indicação na região metropolitana de Fortaleza. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. Jornalista Beto Almeida, eu quero questioná-lo também em relação à indicação do presidente da Assembleia, José Sarto, como candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, que entre os critérios, as razões, as leituras das pesquisas qualitativas e quantitativas usadas para definir o candidato do PDT, tem também um aspecto que chama a atenção. José Sarto, além do perfil que você já definiu na área política, na atuação médica, é também evangélico. Será que não houve esse peso na indicação, na reta final da análise de diferentes vertentes e aspectos para chamar o Sarto, para o Sarto ser conduzido à condição de candidato à Prefeitura de Fortaleza? Afinal, Sarto, com a liderança que exerce junto aos deputados estaduais, com a habilidade que tem para construir e convergir na área política e também no segmento evangélico, acaba sendo um potencial candidato para enfrentar o capitão Wagner, que hoje tem uma inserção muito forte no meio do voto evangélico a partir da adesão dos republicanos, que é o braço político da Igreja Universal. Eu não tenho dúvida que essa é uma variante, vamos dizer assim, importante do processo eleitoral por conta da força do segmento evangélico. E você disse bem, o capitão Wagner hoje está com a sua imagem, com a sua campanha muito ligada a esse movimento, a esse segmento religioso que é mais conservador. E o José Sarto é sim do segmento evangélico. Agora eu não sei qual é o peso maior, se isso teve o peso maior. Eu acho, Luciano, que pesou muito aí a experiência política, porque tira inclusive o discurso da oposição, principalmente do capitão Wagner. Eu lembro que o capitão Wagner, em determinados momentos da pré-campanha, dizia o seguinte, que queria entrar num embate eleitoral direto, porque não, ele citou até o próprio ex-ministro Ciro Gomes, que não viessem apresentar para ele um poste. Quer dizer, essa imagem não cola realmente no deputado José Sarto. O deputado José Sarto, pelo tempo que ele tem na política, pelo papel que ele já cumpriu nas casas legislativas, pela experiência de que ele dispõe, jamais vai colar nele a imagem de um poste. Então, esse ponto é o que eu acho muito importante, a questão da experiência. Então, você percebeu claramente que na decisão aí da chapa majoritária, dizendo, se optou por uma forma mais segura, mais tradicional de apresentar um candidato que reúna todas essas características que você citou, de ser evangélico, de ser médico, de conhecer a cidade, mas principalmente de ter experiência. E uniu isso à renovação na política, porque colocou o Elcio Batista como vice, e o Elcio é sim um cara jovem e que tem essa participação na política de forma mais recente, pelo menos na política partidária. Então esses elementos agregaram um com experiência,
o outro mais jovem. Então são forças que na realidade chegam para somar. E aí tem um detalhe também. Você vê ontem a presença dos 5 pré-candidatos ali, naquele momento de 5 pré-candidatos pedetistas, era um indicativo seguinte, de que a decisão estava tomada, mas que havia um consenso nos nomes que foram anunciados, que estavam sendo anunciados ali, que não havia dissidência. Prova maior disso, por exemplo, é que o Samuel Dias deverá ser o coordenador da campanha do deputado José Sarto à Prefeitura de Fortaleza. Uma prova de que, na realidade, se houve e se há alguma insatisfação, elas estão aí bem guardadas, bem acomodadas e ninguém vai expor, o que é também já em si um fato positivo. O deputado estadual, o deputado Salmito Filho, que integrou a lista dos pré-candidatos do PDT à Prefeitura de Fortaleza, destacou em sua página no Facebook que uma candidatura não pode e nem deve ser projeto individual, mesmo o indivíduo devendo sonhar em construir uma nova realidade. Além de Salmito, como eu já falei, integraram essa lista de pré-candidatos o deputado federal Edilvan Alencar, Samuel Dias e Ferrúcio Feitosa e o presidente da Assembleia, que foi indicado candidato a prefeito. Salmito postou a mensagem, jornalista Beto Almeida, após o nome do presidente da Assembleia, José Sarto, ser anunciado na noite dessa quinta-feira como candidato a prefeito. E ele disse que, a partir daquele momento, declarava apoio integral à candidatura, ao projeto PDT, em construir essa nova fase do ciclo político em Fortaleza. Vamos falar também, Beto Almeida, você ainda iria falar sobre essa chapa PDT-PSB, mas o tempo está voando porque tem como desdobramento dessa definição no cenário de Fortaleza uma reunião do presidente da executiva regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, com o governador Camilo Santana. Eunício e Camilo, que ao longo dessa pré-campanha conversaram muito, estiveram também conversando nessa quinta-feira. Não se sabe ainda o teor desse encontro, mas Eunício vinha trabalhando também. Tinha o convite, o MDB, para indicar o vice na chapa de Luiziane Lins ou na chapa de Heitor Ferrer, que é do Solidariedade e que nas últimas horas estava demonstrando muito otimismo sobre a possibilidade de composição da aliança com o MDB. Só para a gente passar bem rapidinho para esse próximo assunto aí, dizer o seguinte: pelas declarações dadas ontem pelo pré-candidato José Sarto, a ideia de que ele não utilize apenas os conhecimentos, por exemplo, do Samuel Dias, que na realidade vai ser o coordenador do plano de governo dele, não é do coordenador da campanha, do plano de governo. Mas ele fez uma alusão muito específica também a Edilvan Alencar, dizendo que gostaria já daquele instante contar com ele, com sugestões inclusive para a área de educação. Me parece que vai ter aí ocupação para todos os demais pré-candidatos do PDT que foram aí preteridos dentro desse processo. Mas aí vamos voltar para o que interessa agora. MDB, Solidariedade, PT, PSDB, DEM. Tem muita indefinição. Nós estamos a 5 dias desse prazo final das convenções. Aí você disse bem uma Amanhã coisa. Tem a convenção do PDT. No domingo. No domingo não tem. Aí vem na terça-feira, que é a conjunta do PSDB e do DEM. A Luiziane deixou pro dia 16. Quer dizer, são coisas que agora vão levar até o limite mesmo da projeção final, que é o dia 16. Agora, olha só. O senador Eunício Oliveira disse que vai tomar essa decisão. Lógico que o tempo urge, como se diz, mas não está sobrando muita coisa agora para tomar. Não, senador, porque olha só, ele só tem o Solidariedade, do Heitor Ferrer, ou o MDB da Luiziane Lins, ou o PT, ou a candidatura própria. São 3 opções. Candidatura própria, que ele já praticamente descartou, inclusive descartou essa história de que andava dizendo que poderia ser a Jade Romero. Ele disse que não tem essa possibilidade, então praticamente descartou isso. Sobra aí o Heitor Ferrer e há uma articulação ainda do Genesias Dourado, mas eu acho ainda isso pouco provável. A articulação hoje, pelo jeito, o que sobra aí é uma aliança de fato com o PT da deputada federal Luiziane Lins, que deve ser anunciado nas próximas horas. O que também deve ser anunciado já, se provavelmente hoje, é como é que fica PSDB e DEM. Se cogitou que a vice poderia caber ao PSDB, olha só, o DEM até hoje... A vice de quem? A vice da chapa pedetista. E não ficou. A gente viu ontem que foi o PSB. Mas lembrando, o DEM tem hoje, é o dono dessa vaga.
Hoje, o Moroni Torga é o vice-prefeito, é do DEM. Então, como é que ficam as articulações para que esses dois partidos, PSDB e DEM, que realizam a sua convenção na próxima terça-feira, no Iate Clube, a partir das 9 horas, como é que eles vão se comportar? Terão mesmo candidatura própria? Vão insistir com a candidatura do Carlos Matos? Eles vão para o Capitão Wagner? Ou vão realmente apoiar a chapa aqui do PDT? Essas decisões deverão estar sendo tomadas hoje, finalmente. São 7 horas e 40 minutos e na reta final do bate-papo político tem decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a destinação dos recursos do fundo eleitoral na campanha deste ano. O Carlos Alberto, tem essa informação. Depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o dinheiro do fundo eleitoral precisa também ser repartido de forma proporcional para candidatas negras, para candidatos negros. Carlos Alberto. Mudanças nas regras de financiamento com recursos do fundo eleitoral em 2020. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta quinta-feira que a reserva de verbas para candidatos negros seja aplicada já nas eleições de 2020 e não apenas no pleito de 2022, como havia definido o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O magistrado atendeu a um pedido feito pelo PSOL. No despacho, Lewandowski afirmou que o pleito municipal ainda está na fase de convenções partidárias. Por conta disso, é possível que os recursos sejam divididos proporcionalmente para brancos e negros até o período de campanha. A mesma regra deve ser aplicada em relação à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. A decisão do TSE ocorreu em agosto e as mudanças foram aprovadas por 6 votos a 1. A decisão do ministro é liminar, provisória e pode ser revista ou mantida pelo plenário do Supremo. Para Lewandowski, a mudança deve ser aplicada de imediato, pois não muda a organização do pleito, mas apenas aprimora o processo. Abre aspas. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos. Fecha aspas, completou o magistrado. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E aí, jornalista Beto Almeida, citamos no início da semana, na segunda-feira, no 7 de setembro, essa ação do PSOL junto ao Supremo Tribunal Federal e já saiu uma decisão favorável às candidaturas das mulheres dos homens negros e negras nas eleições municipais deste ano. Na realidade, especificamente para os homens negros, porque das mulheres já estava garantido aí os 30%. A decisão aí contraria o TSE, porque o TSE havia entendido, Zeno, e que não há alteração, por exemplo, de você destinar 30% dos recursos especificamente para os candidatos homens negros, tá? Era para as eleições de 2022. Só que o ministro Ricardo Lewandowski entendeu o contrário, que já dá para aplicar nas eleições deste ano. Lembrando que isso não vale apenas para a distribuição dos recursos eleitorais. Vale também para o tempo de campanha, de rádio e TV. Tem que destinar 30% para os homens negros, candidatos homens negros. Claro, isso vai impactar e vai mudar a estratégia dos partidos, que vão ter que fazer essa nova divisão. O ministro Lewandowski disse, olha, mas ninguém vai estar prejudicando os partidos, porque na prática as convenções vão até terça-feira, até no dia 16 de setembro agora, né? Quando é dia 16? Não é terça não, quarta, né? Dia 16 de setembro. Pronto, quarta-feira. Então vai até quarta-feira. Então os partidos estão aí ainda a tempo de se prepararem para fazer melhor essa distribuição dos recursos dos 30%, especificamente para candidatos negros. E na próxima semana teremos, Beto Almeida, um encerramento do prazo das convenções partidárias. Dia 16 é o último dia. A partir dessa data, a partir do momento que os partidos realizam as convenções e definem os candidatos, há o recurso junto à Justiça Eleitoral para registro dessas candidaturas e quando o TRE, no caso do Ceará, concede esse deferimento, defere o registro das candidaturas, os candidatos já ficam prontos para cair em campo,
fazer a campanha. Vai ser uma campanha curta em um cenário de pandemia da Covid-19, com muitas mudanças no comportamento do eleitor e especialmente dos candidatos. Então, é a para campanha você, Coice de Bacurino, Zenor. ou então Bem para curtinho. você, ouvinte, internauta, dizer que nesse final de semana é um final de semana de muita movimentação na política, nos bastidores, e aqui no Ceará Agora e no Alerta Geral você acompanha as principais informações sobre as eleições municipais. A você, pois não, Beto? Só para encerrar bem rapidinho, hoje nós temos uma comitiva, né, Zenor, de ministros do governo Bolsonaro aqui no Ceará. A gente tem a ministra da Mulher e da Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, nós temos o ministro da Saúde, que é o Eduardo Pazuello, e nós temos também o ministro Milton Ribeiro da Educação, que vão estar hoje em ações aqui no estado do Ceará, inclusive tem agenda no estado hoje, completo. E amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com o professor Tiago Albuquerque, o nosso convidado especial para falar tudo o que você precisa na área da Previdência Social. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço. Bom dia.